Este é o vídeo 3 da nossa série de criação de um controle financeiro e orçamentário de gastos pessoais. Então, nos vídeos anteriores a gente trabalhou com fluxo de caixa, com o controle de cartão de crédito e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o controle orçamentário. Pronto, vamos passar agora para a nossa próxima aba, que é a abinha de orçamento. Então, lá na aba de orçamento, eu vou precisar somente de 4 campinhos que a gente já está familiarizado com eles. São esses 4 campos aqui, ó, data, categoria, valor e evento. Então, gestão negrito, enter. E, novamente, a gente vai fazer aquele mesmo processo. Ó, categoria, como é que eu vou fazer a categoria? Eu vou lá a gente já fez isso nas aulas anteriores, na lista, e na minha primeira aba, que é a aba base, eu vou selecionar os meus eventos. Só que nesse caso aqui, eu estou falando de orçamento, então não tem nada a ver eu usar aqui o evento saldo ou evento transferência. Então eu vou usar somente receita e despesa. Vou dar um OK, pronto, ó, receita e despesa. Na verdade, isso aqui era para estar aqui, né? Evento, receita e despesa. E a categoria, de novo, vou lá, lista, base, e eu não preciso de saldo inicial nem de transferência no meu orçamento. Isso aqui não vai entrar no meu orçamento. Eu vou puxar aqui desde salário bruto até outras despesas. Pronto? Então estão aqui minhas categorias e eu vou começar. Qual é a ideia aqui? A ideia do meu orçamento é justamente eu começar a lançar a minha previsão de gastos e previsão de receitas ao longo do ano. Ah, John, mas poxa, difícil de você ter certeza do que vai acontecer no futuro. Como é que você vai prever as suas despesas e receitas? Olha, isso é difícil para todo mundo. Você acha que uma grande empresa aí, a Vale, o Itaú, o Bradesco, embora eles tenham modelos matemáticos, você acha que eles têm certeza das previsões? É claro que não. Então, na nossa vida não vai ser diferente. Você tenta fazer a melhor estimativa possível. Para quem é assalariado, é um pouco mais fácil de prever isso. Para quem é autônomo, já é um pouco mais difícil. Então, esse aí é um problema que eu não vou conseguir resolver. Mas vou supor aqui um exemplo de uma pessoa assalariada que tem mais ou menos uma ideia do que vai receber ao longo do ano. Então, suponha que aqui no dia 1º de janeiro de 2023, lá na categoria salário bruto, ele espere receber de salário R$ 2.700. E aí, 2.700 é o quê? É uma receita. Também no mesmo dia, vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu criar aquela tabelinha, esqueci de criar. Vou aqui em página inicial, formatar como tabela de novo, mesma forma como a gente fez anteriormente, e eu vou dar um nome a essa tabela, vou chamá-la de orçamento. Enter, OK. Então eu vou copiar essa data aqui. Os meus descontos do salário no meu 1º de janeiro de 2023 vão ser, minha previsão é que seja de R$ 700. E isso aqui vai ser, obviamente, uma despesa. Deixa eu formatar isso aqui, como a gente já fez antes, Ctrl 1, vou lá em personalizado, vermelho, e vou fazer aquela mesma formatação que a gente fez nos vídeos anteriores. E vamos supor que eu tenha aqui uma receita, outras receitas a receber. Eu estou esperando ter uma renda extra aí de R$ 300, que vai ser uma receita. Perfeito? E aí eu vou fazer esse exercício com todas as minhas, não só receitas, mas também despesas ao longo do mês. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou puxar já daqui na minha colinha, eu já vou puxar os lançamentos e vou colar aqui para facilitar a nossa vida. Então eu tenho lançamentos aqui de mercado, moradia, transporte diverso, educação, doações, outras despesas. Aqui salário bruto já começou no mês 2, tá? Então eu tenho as minhas despesas por todas as categorias e por todos os meses. Aqui já começa o mês 3, aqui já começa o mês 4, então eu vou a minha previsão é até o final do ano, tá vendo? E eu estou usando sempre como referência o início do mês. Você poderia fazer no final também. Eu estou usando como referência o início do mês, porque normalmente esse tipo de previsão você faz no começo do mês, tá? Então, eu padronizei tudo aqui como dia 1º do mês. É mais fácil você padronizar pelo início do mês do que você padronizar no final do mês, já que cada mês pode terminar num dia diferente, mas todo ele começa no dia 1. Então, fica mais fácil. Vamos agora criar uma tabelinha para o nosso orçamento bruto, um relatório de orçamento. E esse relatório de orçamento vai ser a mesma coisa que a gente fez lá com as dívidas. A gente já tem a nossa tabela criada, eu agora vou criar uma tabela dinâmica. Vou aqui em inserir, tabela dinâmica,
E dessa vez eu vou fazer o seguinte, não vou criar uma nova planilha não, porque eu já tenho ó, a planilha orçamento bruto. Então eu vou aqui em uma planilha existente e eu vou mostrar onde é que eu quero que essa tabela seja criada. Então eu clico na setinha aqui para ele deixar eu ir buscar onde eu quero. Eu quero aqui ó, no orçamento bruto, na aba orçamento bruto, a partir dessa primeira célula aqui. Vou dar OK e a minha tabela dinâmica vai ser criada a partir daqui. Pronto. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz para criar o resumo das dívidas. Nas linhas, eu quero a minha categoria. Nos valores, eu quero, claro, meus valores. E aqui nas colunas, eu quero a data. Ó, se eu abrir aqui, a minha data vai me dar dia por dia. Se bem que o meu orçamento sempre está pelo dia primeiro, mas eu não preciso desse detalhamento do dia aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar 2 vezes em qualquer aba aqui para poder subir esse painelzinho superior e eu ter mais espaço para trabalhar aqui embaixo. Então, eu vou remover, vou puxar para fora o dia, que eu não preciso. E a data, vou tirar também, vou ficar somente com os meses. E para concluir, eu vou clicar aqui dentro e vou formatar, como a gente já fez nos vídeos anteriores, vou formatar os valores. Já fizemos isso nos vídeos anteriores, tá? Pronto, então eu estou aqui com todo o meu orçamento bruto, ou seja, orçamento inicial, orçamento antes dos imprevistos. John, isso aqui ficou fora da ordem, esse negócio aqui, como é que eu faço para colocar salário bruto lá em cima? Simplesmente, meu amigo, você clica aqui em cima ó, e arrasta ele lá para cima, aí você vai pegar desconto dos salários, coloca a alcinha, o cursor em cima até aparecer essa alcinha em formato de cruz, arrasta para cima e aí você vai organizando isso aqui do jeito que você quiser, ok? Então, aqui a gente criou o nosso relatório do orçamento bruto. Só que tá faltando o que aqui na prática? Tá faltando meus cartões. Então, preciso criar um relatório de orçamento líquido, onde eu vou poder juntar não só o orçamento que eu já tinha previsto, mas as coisas que foram surgindo ao longo do mês e que eu fui incorporando, que eu fui gastando com cartão de crédito e que, lógico, vão afetar os meses seguintes. Então, ou seja, aquele orçamento que eu tinha previsto, no nosso exemplo, a gente está aqui, né? A gente está em janeiro. Então, se eu fiz uma compra em janeiro, aquele meu orçamento que eu tinha disponível para fevereiro já não é mais aquele, porque agora ele foi reduzido com a dívida que eu fiz, que vai afetar os meses seguintes. Eu preciso ter essa atualização. Então, a gente vai criar uma planilha de orçamento líquido, só que essa daqui a gente não vai criar com tabela dinâmica. A gente vai precisar de umas formulinhas aqui para poder fazer isso. Por que eu não vou usar uma tabela dinâmica? Porque para fazer isso, eu teria que integrar os meus dados do orçamento com meus dados das dívidas. E aí isso ia requerer que a gente trabalhasse com um modelo de dados no Power Pivot, e eu não quero me meter com o Power Pivot aqui para o negócio não ficar complicado. Então, isso aí seria um tema com outro objetivo. Então, a gente quer manter simples aqui. Então, eu vou criar isso aqui por meio de umas formulinhas mesmo. Deixa eu só copiar aqui na minha planilha de base. Deixa eu copiar minhas categorias. Eu não preciso de saldo inicial nem transferências. Eu só preciso do salário bruto até lá embaixo. Então, vou aqui agora na minha aba de orçamento líquido e eu vou criar assim. Copiar minhas categorias. Aqui eu vou colocar o título de categorias. E aqui eu vou colocar as minhas datas. Deixa eu vir aqui na minha planilha de orçamento e eu vou só selecionar essas datas. Vou selecionar, seleciono a primeira, seguro Ctrl Shift e dou uma setinha para baixo e aí ele vai automaticamente dar até a última linha da minha tabela. Vou dar um Ctrl C para copiar, volto aqui no orçamento líquido, clico com o botão direito e seleciono colar especial. Valores. Por quê? Porque eu quero copiar só os valores sem formatação, sem fórmula nem nada. Só que aí ele não veio em formato de data, né? Então vamos formatar isso aqui em formato de data abreviada. Só que aqui tem datas repetidas. Eu não quero datas repetidas, eu quero as datas distintas. Então eu vou aqui em cima em dados e nessa opçãozinha, remover duplicatas. Vou clicar em remover duplicatas, ok. Pronto, as duplicatas foram removidas. Agora eu vou dar um Ctrl C. Vou clicar aqui em cima com o botão direito, aqui nessa célula, vou clicar com o botão direito e vou selecionar essa opçãozinha, transpor. Pronto, agora minhas datas foram transpostas e eu tenho aqui meu primeiro dia de cada mês. John, é muito chato ficar mostrando aqui o primeiro dia, eu queria só mostrar mês e ano, problema nenhum. Então vou selecionar tudo isso aqui, vou de novo formatar, né? Ctrl 1
E aqui, ó, em personalizado, ó, ele já tem até um exemplo para mim, ó, formatação dia, mês e ano. Eu não quero mostrar o dia, então eu vou apagar aqui e vou deixar somente mês e ano. Então, ok, pronto, agora só tenho os meus meses e ano aparecendo. E agora sim, agora eu vou ter que criar algumas fórmulas para poder puxar para essa tabela aqui tudo que for de cada uma dessas categorias. Deixa eu puxar isso aqui para cima, né? Tá, isso aqui tem que ficar aqui em cima. Categorias. Então, por exemplo, eu quero puxar da minha tabela de orçamento, eu quero puxar tudo que seja salário bruto no mês 1 de 23. Tudo que for desconto de salário no mês 1 de 23. Então, eu vou fazer isso para todas as categorias, exceto para cartões. Por quê? Porque cartões não está aqui na tabela de orçamento. Então, cartões eu tenho que puxar lá da tabela de dívidas. Então, eu vou fazer uma fórmula para as rubricas orçamentárias. Já para cartões, eu vou usar uma funçãozinha diferente, tá? Deixa eu marcar ele com uma cor diferente aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos usar a função soma-ses. Não é soma-se. A soma-se te permite um único critério, uma única comparação. A soma-ses te permite várias comparações. Então, eu vou começar aqui, ó, igual a função soma-ses. Na soma-ses, o primeiro argumento é o intervalo de soma. O que é que eu quero somar? Eu quero somar, ó, aqui no orçamento, eu quero somar tudo que está na coluna, lógico, na coluna de valor. Só que eu quero somar o que está na coluna de valor, mas tem outras duas colunas que eu preciso comparar. Eu preciso comparar a coluna de categoria e a coluna de data. Com o quê? Deixa eu voltar aqui para o orçamento líquido. Eu tenho que comparar se essa coluna de categoria aqui, ó, linha a linha, ela vai bater com essas categorias que estão aqui do lado. E essa coluna de data, eu tenho que saber se ela está batendo com essas datas que estão aqui em cima. Então, eu vou usar, da tabela de orçamento, eu vou usar a coluna de valor, que é a que eu vou de onde eu vou tirar a soma dos valores que eu quero, a categoria e a data, certo? Então, vamos lá preparar a nossa função soma 6. A função já vai te dizer quais são os argumentos que ela precisa. O primeiro argumento é o intervalo de soma. Qual é o intervalo de soma que eu quero? Eu quero lá na tabela orçamento, eu já dei o nome a essa tabela lá atrás, na tabela orçamento, eu quero, ó, abro o colchete, eu quero o que está na coluna de valor, tá bom? O que eu quero na coluna está na coluna de valor. Deixa eu fechar colchete. Só que tem o seguinte, essa minha função, eu vou arrastar ela para baixo e eu vou arrastar ela para o lado. Então, eu preciso garantir que quando eu arrastar a minha fórmula para o lado, essa minha referência também não vai ser arrastada, de forma que cada coluna aqui vai referenciar uma coluna diferente lá na tabela de orçamento. Então, eu preciso travar essa coluna de orçamento valor. Preciso travar ela. Como é que eu vou travar essa referência numa coluna estruturada? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar 2 colchetes na entrada, tá? Um colchete e esses 2 colchetes aqui, ó, tá pequenininho, mas espero que dê para ver aqui. Esses 2 colchetes aqui são da coluna valor. Aí eu vou dar 2 pontos e vou copiar de novo valor entre 2 colchetes aqui, ó, tá? E aí eu preciso um outro par de colchetes. É esse aqui e mais um último. Então veja só, eu tenho um par de colchetes para essa referência de coluna, um par de colchetes para essa referência de colunas e um par de colchete enrolando tudo isso aqui dentro. Então isso aqui serve para eu mostrar que, para eu travar todas as minhas funções, mesmo que eu arraste minha fórmula de um lado para o outro, ele vai ficar travada dentro da coluna valor, tá certo? Então eu quero, como meu intervalo de soma, eu quero fixar a coluna de valor. Agora eu quero um intervalo onde eu vou comparar o meu primeiro critério. Aí eu vou dar um ponto e vírgula para passar para o meu segundo argumento. Qual é o intervalo do meu primeiro critério? A gente viu lá, na tabela orçamento, a coluna de categoria. Por quê? Porque eu quero garantir que a minha categoria vai ser a que está em cada uma dessas linhas aqui. Nesse caso, é essa categoria de salário bruto. Só que aí, de novo, eu também vou ter que travar aqui categoria. Então, eu vou fazer aquele mesmo processo. Ó. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, 2 pontos, vou copiar e vou empacotar tudo isso aqui em mais um par de colchete. Pronto? Então, esse aqui é o meu intervalo de critério. Só que eu vou comparar isso com que critério? Muito simples. O critério que eu vou comparar é esse aqui, ó.
salário bruto. Eu quero saber se na coluna categoria, lá da tabela orçamento, se em cada linha ela vai ser igual a salário bruto. Só que tem um detalhe aqui, ó. Depois eu vou copiar essa função para baixo e para o lado. Então, quando eu copiar ela para baixo, a minha referência aqui, ó, de salário bruto também vai passar para baixo. Não tem problema, isso aí eu quero que aconteça, porque quando eu arrastar ela para baixo, eu quero que ele passe a comparar, em vez de salário bruto, desconto do salário, depois outras receitas e assim por diante, tá? Mas a minha referência de coluna, essa daqui, eu quero travar, porque eu não quero que quando eu puxar a minha fórmula para cá, a minha referência de salário bruto também seja arrastada para cá. Então, eu tenho que travar aqui a minha referência de coluna, tá bom? E aí, para a gente fazer esse travamento da coluna A, eu uso um sinal de cifrão. Ponto e vírgula. E agora eu vou para o meu segundo critério. Qual é o meu segundo critério? É lá na tabela orçamento, a coluna de data. Só que aí eu tenho que fazer aquele mesmo processo para travar a minha coluna de data. 2 pontos. E aí, ó, eu fecho isso aqui entre mais um par de colchetes. E lá na tabela, lá na coluna data, eu quero comparar ela com qual data? Qual é o critério? É essa aqui, ó, é a data que está aqui em cima, tá bom? Só que nesse caso aqui, ó, eu já posso até fechar minha função, mas eu preciso fazer um detalhezinho. Como eu vou arrastar isso aqui para baixo, então eu não quero que a minha referência também passe para baixo. Então eu tenho que travar essa primeira linha aqui, ó. Eu vou travar a primeira linha com um cifrão. Cifrão, ok? Pronto. Agora eu vou fazer, ó, vou arrastar tudo isso aqui para baixo, vou arrastar tudo isso aqui para o lado e tá pronta a minha forma. Só que você vai ver que ela não funcionou aqui para a linha de cartões. Por quê? Porque os dados do orçamento vêm aqui da tabela orçamento, mas os dados dos cartões vêm aqui da tabela de dívidas. Então, a gente precisa fazer um ajuste e ter uma fórmula diferente aqui para a linha de cartões. Então, antes de qualquer coisa, para você não ter dor de cabeça, eu já vou dizer para você que tem um probleminha aqui. Deixa eu apagar essa fórmula nessa linha aqui. Tem um probleminha aqui, é o seguinte, olha só. Lá na minha tabela de dívidas, eu tenho datas de vencimento diversas. Nesse caso aqui, como eu usei dados de exemplo, todos estão no dia 5, mas você pode ter datas diversas aqui, que não estão nem no início e nem no final do mês. Só que aqui na minha tabela de orçamento líquido, essa informação que eu coloquei, ó, os cabeçalhos das datas, elas estão no primeiro dia do mês. Então, mesmo se eu usar aqui um SomaSys, na comparação das datas, eu vou estar comparando datas dessa coluna aqui, que não estão no início do mês, com as datas aqui no orçamento líquido dessa coluna aqui, ó, que está no início do mês. Então, essa comparação não vai funcionar porque as datas não são iguais. Então, eu preciso ter datas na mesma base para eu poder fazer essa comparação. Então, o que é que eu vou fazer isso aqui? Poderia usar um monte de fórmulas aqui para poder fazer isso, mas vou te dar uma solução mais simples. Você vem aqui na coluna de dívidas, na tabela de dívidas, e simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai criar uma coluna, chamar aqui de fim do mês. Vou criar uma coluna aqui de fim do mês e você vai usar uma fórmula simples, ó, uma função simples, ó, fim mês. Essa daqui, ó, fim mês. Simples assim, ó, o nome sim, fim mês. Você vai referenciar como a data que você quer, a data base, né, de onde você quer extrair o fim do mês. Você vai clicar aqui, né, que é a data de vencimento. E aí você vai dizer, vai dar um ponto e vírgula para passar para o segundo argumento. E o segundo argumento é o número de meses que você quer na frente ou para trás. Então, por exemplo, eu estou aqui como 5 de fevereiro. Se eu colocar o número 1, ele vai me dar o final do mês de março. Se eu colocar o número -1, ele vai me dar o final do mês de janeiro. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o final do próprio mês de fevereiro. Então, eu vou usar aqui o número 0 para dizer que eu não quero adiantar nem atrasar nenhum mês. Eu quero o fim do mês atual. Pronto, aí eu vou copiar essa fórmula para baixo, só tenho que formatar isso aqui agora como data abreviada. E aqui eu tenho o final do mês de todos os meses. Eu não vou precisar de lançar nada aqui, né? Isso aqui é automático. Cada vez que eu fizer um lançamento aqui, ele vai... se eu fizer um lançamento aqui, ó, 5 de 5 de 2023, automaticamente ele já vai fazer o cálculo para mim. Então, eu posso até, ó, no meu dia a dia, eu posso até ocultar isso aqui. Isso é uma técnica velha aqui no Excel, de usar planilhas auxiliares, que talvez para o cara de TI isso aqui seja um absurdo, mas no dia a dia funciona muito e te evita de ter de criar um monte de fórmulas para resolver um problema simples. Então vamos lá.
Eu vou agora iniciar uma função soma C. Não vou mais usar soma Cs. Olha, aqui nas outras células eu usei soma Cs. Por quê? Porque eu tinha mais de um critério para avaliar. Eu tinha que selecionar a categoria e a data. Só que aqui na linha de cartões eu não tenho que selecionar categorias. Por quê? A informação que eu estou puxando toda vem aqui da tabela de dívidas, que só tem informação dos cartões mesmo. Então, não preciso de mais de um argumento de comparação. Então, nesse caso, eu vou usar uma soma C. O detalhe é que na soma 6, a coluna de valor ela aparece no começo. Na soma C, a coluna de valor vai aparecer, ó, o intervalo de soma vai aparecer lá no final. Então, na soma C, o meu primeiro argumento é a coluna que eu quero usar como comparação, que é aquela que eu vou bater com o meu critério. E é justamente a data, né? Já vimos que a categoria aqui não importa porque eu estou falando só de cartão mesmo, mas as datas vão fazer diferença. Só que aí, nesse caso, eu estou avaliando aquela coluninha de data que eu acabei de criar, que é a coluna de data do final do mês. Então, eu quero ir lá na tabela de dívidas, eu quero a coluna de fim do mês, é essa daqui, que eu também tenho que travar. Então, como eu vou ter que travar, eu vou fazer aquele processo que a gente já fez várias vezes agora há pouco. Pronto, travei aqui. Qual é o meu critério? O meu critério é o fim do mês que está aqui na minha primeira linha. Então, meus dados aqui, eu inseri esses dados do início do mês, né? Então, ou eu vou modificar manualmente, mês a mês aqui, para ele ficar no final do mês, ou eu posso simplesmente usar também a função fim mês aqui, ó. Fim mês, seleciono a data. A gente já viu por que eu uso 0 no final da fim mês. Pronto. E agora o intervalo de soma é lá na tabela dívidas, na coluna valor, que eu também vou precisar travar. Tá bom? Opa, é aqui que eu tenho que travar aqui, ó. Fechar aqui o colchete. Pronto. Fecho a minha função. Nesse caso aqui, eu não vou precisar travar nem categoria, nem linha, nem coluna, não. Só vou, ó, puxar aqui para o lado. E agora sim eu vou formatar tudo isso como a gente já fez antes. E aqui embaixo eu vou só colocar um total. Vai ser igual a soma de tudo isso aqui. E vou levar até o final. Deixa eu só tirar essa formatação aqui. Essa aqui também, vou tirar essa cor. Pronto. Então agora eu tenho meus saldos líquidos orçamentários. Então, se você comparar o orçamento bruto com o orçamento líquido, você vai ver, ó, que, por exemplo, em janeiro, o meu orçamento inicial, ele está batendo com o meu... Ele já... Peraí, 670... Deixa eu atualizar isso aqui, pode ser que tenha alguma coisa errada aqui. Pronto, olha só. 690, 690. No orçamento bruto, no segundo ano, eu teria um saldo no final, ia sobrar R$90 para mim. Só que eu não contava que eu ia comprar aquele tênis no cartão. Quando eu comprei ele no cartão, que fiz o lançamento, agora em fevereiro, eu vou ter menos 69,70, que são as coisas que eu comprei no cartão. Então, aquele valor, aquele orçamento que eu esperava ter, eu não tenho mais. Em vez de ter 90, agora eu só tenho 30. E todos os meus meses seguintes foram afetados pelas compras que eu fiz no cartão. Então, qual a importância disso aqui? A importância disso aqui é que, em vez de eu ficar somente olhando o meu saldo de caixa, quanto é que eu tenho agora, eu também tenho que olhar o meu orçamento lá para frente. Eu sei que meu orçamento está apertando, né? E eu não posso mais comprar coisa no cartão, senão eu vou me ferrar. E lá para os meses lá de outubro, novembro, eu já tenho uma sobra melhor. Por quê? Porque eu vou ter pago o meu cartão. Então eu posso tomar uma decisão gerencial em cima disso daqui. Eu sei que se eu quiser lá em dezembro ter um dinheirinho sobrando para fazer uma graça, então eu não posso comprar mais nada no cartão. Então essa visão do futuro, ela te ajuda a tomar decisões para o futuro, em vez de ficar somente olhando para o passado. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar ele aqui e no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo dessa série, a gente vai ver como fazer um relatório de comparação entre o que foi orçado e o que foi efetivamente realizado.
Por favor, não deixa de deixar seu like aqui, é muito importante pra gente, não te custa nada, mas ajuda muito a gente aqui, o canal, a crescer. E o seu comentário é sempre muito importante, sempre muito bem-vindo também pra gente ganhar uma relevância. Então, se você puder aí prestigiar o trabalho da gente, a gente fica muito grato. Um abraço e até o próximo vídeo.